O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. É uma pessoa de confiança nossa, né? Não. Sejam bem-vindos para mais um podcast do The Finals BR, o nosso episódio de número 4 do podcast. Eu sou Yuri Medeiros. Eu sou Gustavo Solito. E eu sou Matheus Ribeiro. Por problemas pessoais, o Fábio não pôde participar desse episódio, então eu mesmo vou apresentar aqui, vou me virando. E, enfim, hoje nós vamos falar sobre o retorno dos campeonatos estaduais no Brasil, né? Os jogos já estão voltando, praticamente todas as ligas estaduais, antes do retorno do brasileiro, que vai voltar no dia 8 de agosto. E como primeiro tópico, acho que seria interessante a gente falar sobre o Campeonato Carioca, porque a gente teve no dia 15 desse mês a final do Carioca entre Flamengo e Fluminense, e o Flamengo acabou se consagrando campeão, né, Gustavo? Exatamente, Yuri. O Flamengo, mais um título aí para a coleção, né? Campanha super vitoriosa. Para ser sincero, eu tenho um pouco de dúvida ainda de saber se esse ano o Flamengo veio tão forte quanto o ano passado, ou se o Fluminense cresceu de produção no ano passado, porque foi um jogo até bem parelho, né? Os dois jogos, Flamengo e Fluminense. O Flamengo ainda conseguiu levar melhor, né? Os jogadores fazem a diferença, o técnico faz a diferença, só que o problema é que agora esse técnico ainda nas comemorações, né, se despediu do Flamengo, tá indo pro Benfica, e junto com o Jorge Jesus pode levar, junto com a comissão inteira que ele tá levando, né, ele pode levar ainda os 3 destaques do Flamengo, o Bruno Henrique, o Gabriel e o Gerson, né. Ainda não ficou muito bem decidida a determinação de um substituto, o Flamengo ainda busca bastante, né. Mas eu acho que é curioso a gente tentar ver se o Flamengo vai continuar o nível de produção do ano passado, com outro técnico, com outro estilo, talvez. Se os jogadores vão continuar jogando no estilo do Jesus, independente de quem seja o técnico, né? Mas eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esse novo ciclo do Flamengo, digamos assim. E essas finais dessa Rio agora e na final do Carioca acabaram colocando meio que uma dúvida na cabeça de todo mundo, né, sobre esse Flamengo, do que vai ser pro restante da temporada. Mas eu acho que até foi em certo modo, meio um alarde meio desnecessário, porque, é claro, tem a volta da pandemia, eu percebi também que o time do Fluminense foi com muito mais raça, muito mais vontade de querer mostrar que tinha um time do outro lado, né, que conseguiria igualar com o Flamengo, tanto que ganhou nos pênaltis na Taça Rio. O Flamengo acabou ganhando o Carioca depois, perdeu o Jorge Jesus, que é um ponto bem importante, vou acabar destacando mais pra frente. Mas antes, falando um pouco do Fluminense, eu acho que o time vem bem motivado para esse restante da temporada. O Odair Hellmann teve uma boa passagem pelo Inter e aparentemente vai ter pelo Fluminense também, tanto que foi muito, como eu disse, né, guerreiro nas duas partidas que jogou contra o Flamengo agora, na segunda principalmente, acabou tomando gol no finalzinho, mas até aquele momento estava bem superior na partida. Eu acho que o time tem bons jogadores, como o Marcos Paulo e o Evanilson no ataque, tem um Nenê experiente ali no meio de campo, o Nino, que é bom zagueiro, o Muriel também, que é ótimo no gol. Então a temporada pode ser boa pro Fluminense, não acredito que vai ser campeão de mais alguma coisa, mas pode beliscar ali uma vaga, quem sabe, na Sul-Americana, na Libertadores e por aí vai. Com relação ao Flamengo, né, como a gente já disse, o que é bem preocupante é a saída do Jorge Jesus, porque a gente vê também como é difícil um treinador comandar um elenco tão estrelado e como eles fazem para lidar com os egos ali de tantos jogadores, né, para eles não entrarem em conflito. E ele conseguiu fazer isso da melhor maneira possível, além de ter comandado um time muito vibrante o tempo todo, né. Ano passado a gente teve a prova real desse Flamengo com um DNA ofensivo. O Flamengo no jogo contra o Grêmio da Libertadores na semifinal estava ganhando de 5-0 e mesmo assim o Jorge Jesus cobrando como se o jogo ainda tivesse acabado de iniciar. E a gente sabe que um técnico que não tem, né, as rédeas do time ali pode deixar os resultados escaparem. Foi assim com o Abel Braga, por exemplo, no começo dessa máquina que o Flamengo estava montando, perdeu aquele jogo em casa na própria Libertadores do ano passado para o Penharol, com a Arrascaeta no banco, a torcida queria matar ele,
Então a gente vai ter que ver agora quem que o Flamengo vai atrás. Eu vi umas especulações de que o Jürgen Klinsmann foi oferecido ao clube, que é o ex-treinador do Hertha Berlim, mas tudo bem que tem aquele entusiasmo, né, por ser um ex-técnico de Bundesliga, com passagem por seleção americana, mas eu não sei se ele é muito a cara do Flamengo, até porque na última passagem pelo Hertha, ele passou lá por 76 dias e não foi das melhores passagens, né, havendo boatos que ele queria integrar o filho no elenco, enfim. Então vamos ver quem que o Flamengo vai repor aí para substituir a saída do grandíssimo Jorge Jesus. E sobre a final do Carioca também chama muita atenção, né? Porque foram 3 jogos seguidos entre Flamengo e Fluminense, porque teve a final da Taça Rio, que o Fluminense acabou sendo campeão nos pênaltis, e depois os outros 2 jogos, que foi da final do Carioca, que se enfrentam o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio. E nesses 3 jogos a gente não viu nem de longe, nem de perto o Flamengo que encantou o Brasil no ano passado. Claro que tem todo o contexto de ser um período de exceção, né? Foi um grande tempo paralisado os jogos, mas ali ficava já um questionamento, né? Porque o Fluminense tem um time muito inferior individualmente, mas coletivamente ele conseguiu equilibrar o jogo com o Flamengo. Nenhum jogo o Flamengo teve uma grande superioridade, então acho que chama bastante atenção mesmo. Mesmo o Flamengo sendo campeão, tendo levado a vantagem, ficou mesmo essa coisa do que, o Fluminense poderia ter beliscado alguma coisa a mais, se tivesse num dia com mais sorte e tudo mais. E sobre o Jorge Jesus, eu acho que vai ter um impacto muito grande, porque eu acho que algumas pessoas estão tratando isso de uma forma muito simplista. Porque, por exemplo, sai o Jorge Jesus, que é português, né, que é estrangeiro. Aqui no Brasil a gente está agora num período que a nova moda, assim, digamos, é contratar técnico estrangeiro. Mas eu acho que não é algo tipo, a gente precisa contratar um outro português que vai ser a mesma coisa que o Jorge Jesus. Não vai ser, porque cada técnico é diferente, tem peculiaridades. Então, de qualquer forma, vai ter uma certa ruptura. Claro, o Flamengo ainda assim vai poder fazer uma grande temporada, porque tem excelentes jogadores e tudo. Eu não acredito que o Benfica vai fazer esse arrastão assim no Flamengo. O Benfica, por mais que tenha dinheiro em caixa, vendeu não faz muito tempo o João Félix por uma grande quantia, mas eu não acho que seja um time que seja nadando em dinheiro para, fazer uma limpa no elenco do Flamengo. Mas, de qualquer forma, vai ser um time forte, mas acho que vai ter essa quebra, e é importante lembrar, com esse time, o Abel Braga não fez um bom trabalho no Flamengo, claro, né? Não tinha o Rafinha, não tinha o Felipe Luiz, mas Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Com o Abel Braga, o Flamengo não desempenhava um grande futebol. Então, é sim importante ter um técnico competente e um técnico que chegue e consiga aplicar suas ideias. E é importante saber, o Jorge Jesus foi a exceção. É muito raro um técnico que chega e já começa logo de cara fazer com que o time jogue tanta bola como o Flamengo jogou. Geralmente os técnicos levam mais tempo. Então acho que eu estou muito curioso também para ver essa sequência do Flamengo na temporada. Vocês querem falar mais alguma coisa do Flamengo, do Jorge Jesus? Eu queria falar um pouco de possíveis substitutos, então. Pode falar. A gente viu algumas especulações, né? Eu tenho lido bastante em alguns sites apontando aí nomes que caberiam no elenco do Flamengo, né? E os nomes são mais ou menos o que o Yuri acabou de falar, né? A mania dos estrangeiros agora. O pensamento de que se contratar um outro português vai manter o mesmo nível do Jorge Jesus, né? Então, eu vi vários sites colocando na lista o Marcos Silva, né? Ex-treinador do Everton. Eu vi vários sites colocando Leonardo Jardim também, que ele já, inclusive, negou o Flamengo. A gente viu também colocar o nome de Pochettino, por exemplo, nessa lista, mas aí eu já acho um pouquinho irreal, talvez. Seria uma ótima para o Flamengo, claro, não vou negar, mas acho um pouco irreal ele vir para cá. E a gente viu de novo, né, mais uma vez, circular o nome do Miguel Ángel Ramírez aqui no Brasil, né? Já teve muita especulação dele vir treinar um clube brasileiro, e agora mais especulação dele vir para o Flamengo. Não sei se chegaria a conectar tanto o estilo de jogo, mas não dá para negar que o Ramírez é um ótimo treinador na América do Sul, né? Talvez ele conseguisse fazer um bom trabalho com o Flamengo também. Não, e vale lembrar, né? Eu não sei se eu tive essa impressão por conta da pandemia, mas parece que o Jorge Jesus já estava no Flamengo há mais de, 3 anos, porque
ele conseguiu criar uma identificação tão grande com o torcedor e pelos títulos que ele conseguiu conquistar, que parecia que esse trabalho, né, esse projeto já estava sendo desenvolvido há muitos anos com ele no comando do Flamengo, sendo que foi apenas uma temporada que ele conseguiu ser campeão do Brasileiro e da Libertadores, coisa que foi impressionante. Então, realmente, estou bem curioso para ver o que o Flamengo vai fazer agora, porque, como a gente já comentou aqui, não é qualquer técnico que vai poder segurar esse elenco. O Abel não fez um bom trabalho e não imagino também que vai fugir dos estrangeiros, porque é a nova moda do Brasil. Teve o Sampaoli ano passado, teve o próprio Jorge Jesus, que se deram muito bem. Então vamos esperar, né? O que nos resta é esperar para ver quem que vai comandar o Flamengo agora. O Jorge Jesus, ele teve mais títulos do que derrota no Flamengo. É tipo algo absurdo mesmo. Bom, então acho que podemos virar a página do Campeonato Carioca. Você quer falar sobre o Botafogo, né, Matheus? Só comentar brevemente o que eu achei bem interessante falando nessa onda de estrangeiros por parte dos técnicos, né? Os estrangeiros, né, no caso dos jogadores que também chegaram, pelo menos nessa pandemia, o Kalu, que era do Hertha Berlim, chegou no Botafogo agora. Então o Botafogo contando com Honda e Kalu no elenco, quase chegou a contratar o Yaya Touré, acabou não dando certo. Mas é legal, né, quando estrangeiros mais renomados vêm jogar aqui no Brasil. É claro que o ideal seria eles virem com uma idade menos avançada, mas ainda assim é compreensível, até porque eles são estrangeiros, o foco é sempre, ou pelo menos geralmente, é a Europa. Então vir jogar aqui no Brasil vai ser legal porque atrai mais público, atrai mais popularidade para o campeonato, e é bom para o Botafogo, para a competição em geral também. E, bom, agora virando a página do Campeonato Carioca, vamos para o Paulista, porque a gente também teve o retorno do Campeonato Paulista da Série A1 nessa última quarta. Tivemos nada mais nada menos que o derby, o maior clássico do estado. Tivemos o Santos enfrentando o Santo André, que vinha sendo o time de melhor campanha. É o time que tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, o Santo André. Então eu acho que podemos começar falando um pouco sobre o derby, né, Matheus? Podemos sim, Yuri. Eu que até comentei com você antes do jogo, né, que ia ser 1-0 pro Corinthians, porque eu já imaginei que fosse ser assim. É claro que o Corinthians não vem fazendo uma boa temporada, não estava tendo uma boa campanha no Paulista, até antes da parada pela pandemia. Então eu imaginei que o Corinthians fosse achar um gol, fazer um gol ali no começo do jogo, e depois fosse retrancar e passar o resto do jogo se defendendo. E dito e feito, né? Acho que nem se o Neymar estivesse jogando pelo Palmeiras ontem, o jogo não acabaria além de 1-0 para o Corinthians, que já vem jogando assim há algum tempo, depois daquele jogo do Paulista de 2019 ainda, que o Santos deu mais de 20 chutes no gol, enquanto o Corinthians deu 2, e mesmo assim ganhou nos pênaltis. Nada mais me surpreende nesse time. Eu lembro que eu voltei do estádio indignado, ensopado aquele dia, porque tinha chovido muito. Mas com relação à partida, o Palmeiras foi bem superior, criou mais chances, mas muitas vezes eu achei que a tomada de decisão foi incorreta, né? Principalmente com o Rony pelo lado esquerdo, que acabou desperdiçando algumas oportunidades ali, que o Luiz Adriano estava sozinho no meio da área. E além de ter parado em um Cássio iluminado ontem, né? Claro que todas as defesas foram importantes, mas aquela que ele defende com o pé no chute do William, passou por baixo da perna do Gil, tinha muita gente na frente dele, realmente foi impressionante. Acho que a provocação que fizeram colocando lá Cássio Frango na madrugada ali provocou a fera, que foi muito bem. E com relação ao Palmeiras, né, acho que mesmo sem o Dudu, eles conseguiram se impor uma partida fora de casa. É claro que tem influência, né, do estilo de jogo do Corinthians ficar um pouco mais para trás e ter chamado os palmeirenses, mas eu pelo menos percebi um bom retrospecto ali pro Palmeiras, que agora tem 80 milhões em caixa, né, e pode servir para uma futura contratação de peso também. Com relação ao Corinthians, acho que faltou um pouco de criatividade. O Luan é um cara capaz de fazer o time jogar, acabou não participando tanto do jogo ontem, talvez falte ali um companheiro que também ajude nessa criatividade. Mas tem bons atacantes, como o Bozelli e o Jô, que voltou agora. Então, querendo ou não, esse estilo de jogo acaba chamando muito o adversário, mas conseguiu ganhar o clássico mais uma vez, mesmo assim, né, com todos os pesares. E é curioso, né, porque o Matheus falou sobre o estilo de jogo do Corinthians, só que com o Thiago Nunes isso não vinha acontecendo, né, porque o Thiago Nunes foi contratado justamente para quebrar esse estilo de jogo do Corinthians que ficou tão consagrado nos últimos 10 anos. E se você for pegar o jogo contra o Santos, o jogo contra o São Paulo,
os jogos grandes de Libertadores contra o Guarani. O Corinthians sempre teve a bola, sempre queria propor o jogo, atacar, um time que tem uma alta média de posse de bola, que finaliza bastante por jogo, mas ontem o que a gente viu claramente, pelo menos para mim, foi que o Corinthians ele queria vencer, precisava vencer, porque se a gente lembra a parada, o Thiago Nunes vinha muito pressionado, o elenco vinha muito pressionado, um time que tem grandes chances de não se classificar na segunda fase do Paulista, corria até risco de rebaixamento no Paulista, então precisava vencer para ganhar moral, para ganhar mais respiro, tranquilidade, para diminuir a pressão. Então eu entendo o Thiago Nunes ter optado por isso, especialmente no segundo tempo, porque querendo ou não também o Palmeiras é um time muito forte, que tem grandes jogadores, o banco do Palmeiras é invejável. No segundo tempo o Luxemburgo coloca Rafael Veiga e Lucas Lima, que são jogadores que saem para jogo, tirou aquele meio campo mais físico que ele escalou no primeiro tempo. Então eu acho que o jogo acabou sendo a consequência de um time que precisava priorizar mais esse 1-0 do que tentar fazer mais e levar um gol de bobeira num contra-ataque. Então é um resultado crucial para o Corinthians, que mantém agora uma hegemonia em relação ao derby, na contagem oficial, pelo menos por parte do Corinthians. Agora são 128 vitórias do Corinthians contra 127 do Palmeiras. Desde 2017 é uma vantagem enorme do Corinthians em relação ao Palmeiras em vitórias no derby, então dá para dizer até que se iniciou e vem sendo frequente assim uma certa freguesia do Palmeiras em relação ao Corinthians, o que deixou os palmeirenses muito irritados com protestos, inclusive na sede do Palmeiras. E acho que isso que você acabou de falar, Yuri, é muito perfeito, né, que quando a situação aperta, o time costuma voltar a jogar do jeito que mais sabe jogar, né. O Corinthians, esse ano, estava com essa proposta de tentar ser um pouco mais ofensivo, de mudar o estilo de jogo completamente, né? Mas acabaram não dando certo. Esse tipo de coisa demora mesmo, não é de uma hora para outra. Não é todo mundo que consegue ser Flamengo e começar a jogar a bola de um jeito absurdo de uma noite para outra com o Jorge Jesus. Então, o time hoje precisava da vitória, como você falou, e voltou a jogar do jeito que sabia. Voltou a jogar um pouco mais defensivo, voltou a ser um pouco mais retrancado e contou com uma ótima noite do Cássio, né? O Cássio realmente jogou muito. Acho que, como vocês falaram, a provocação acabou saindo pela culatra, né? Porque ele acabou garantindo esse resultado pro Corinthians e estragou a noite do torcedor palmeirense, né? Não, e é impressionante, né? Isso que o Yuri também comentou sobre essa freguesia. Independente da fase que o Corinthians está passando, independente se o Palmeiras tem um time mais estrelado, às vezes com jogadores de mais qualidade ali, o Corinthians sempre leva vantagem. Tem aquela frase que algum tempo atrás muita gente falava, né? Tá em crise, chama o Chile. Pro Corinthians praticamente tá em crise e chama o Palmeiras, porque toda vez que os dois tem um embate pela frente, o Corinthians leva vantagem, e dessa vez não foi diferente. E agora acho que também é uma boa a gente passar um pouco também sobre o jogo do Santos, né? Porque, pelo menos eu assistindo o jogo, fiquei um tanto deprimido pelo jogo. O estado do Santos é bem lamentável, né? Porque é um clube que tem muitas dificuldades, não só dentro de campo. E claro, é difícil avaliar, isso vale para todos os times, porque foi o primeiro jogo depois da parada, mas a questão financeira, a questão administrativa do Santos é um grande problema, né, Matheus? Não, com certeza, rir para não chorar, né? Bom, vamos começar primeiro falando um pouco do jogo. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o Santos, né, enfrentou a ótima equipe do Santo André, que vira e mexe, monta belos times ao decorrer dos anos. É um time muito bem treinado pelo Paulo Roberto dos Santos, que havia treinado o São Bento em 2018 e não havia perdido nenhum jogo para os 4 grandes paulistas. Fato que se repete agora no Santo André também, além dele ter levado o próprio São Bento à Série A2, né? Então, agora ele faz esse tremendo trabalho com o Ramalhão, com ótimos jogadores como o Capitão Nando, o Vitinho, o Camisa 8 na meia, possui a melhor campanha do Paulista e já está classificado para as quartas. Em segundo lugar, eu acho que o resultado acabou nem sendo tão ruim para o Santos, porque achou o gol no final do primeiro tempo, senão teria perdido, ainda mais com um a menos e pelo futebol feio que foi praticado na Vila. E é claro, com relação à pandemia, né, que os jogadores estão voltando agora, e é complicado todos esses aspectos que a gente já comentou. Agora, com relação à parte administrativa, eu acho importante
ressaltar também como isso acaba refletindo em campo, né? Esse momento conturbado nos bastidores. Então vamos por partes, né? Acho que com essa pandemia, quase todos os times cortaram uma parte do salário dos seus jogadores e no Santos não foi diferente. Mas aí o excelentíssimo José Carlos Pérez, que é o presidente do clube, acordou com os jogadores no boca a boca ali, nada por escrito, né, que iria cortar 30% do salário de todo mundo. Porém, contudo, todavia, entretanto, 2 dias antes do pagamento, ele cortou 70% dos salários. 70%. E aí deu nessa confusão toda, com o Everson pedindo rescisão de contrato, acabou sendo negada pela Justiça do Trabalho, mas ele pode recorrer à segunda instância, seguido pelo Sacha, que também rescindiu, na verdade, né, e pede 15 milhões do time. Então a situação é bem delicada, né? Eu tenho medo do que vai ser do Santos nessa temporada. Vai ter que recorrer à base, que sempre salva. Eu acho que o Pelé deixou uma água benta lá na Vila, porque se não fosse isso, o Santos com certeza estaria em uma situação pior, graças às diretorias incompetentes e que se apequenam, né, diante da grandeza do clube. Então é complicado, mas vamos ver o que vai ser desse Santos nessa temporada. É realmente bem complicado, como você acabou de falar, Matheus, e eu acho isso que você comentou de jogar pra base e implorar pra Deus pra dar certo, né? É bem arriscado. Com o caso do Santos, é verdade, isso costuma dar certo de algum jeito. Vai ver, a água benta que você falou realmente existe por ali. Mas a gente vê outros times tendo que fazer isso, né? Não tendo opção. A gente vai falar um pouco, provavelmente, ainda do Cruzeiro, mais pra frente, né? Que também se afundou em crise, não teve mais o que fazer e só sobrou a garotada da base, né? O Santos não chegou nessa situação e eu também espero que não chegue, seria uma perda incrível para o futebol. E a garotada da base do Santos, ela costuma salvar, e como você disse, 70% de salário é um absurdo, né? Que jogador que vai jogar bem sabendo de uma coisa dessa por trás, né? Comentando ainda em cima sobre o jogo, antes de eu fazer uma pergunta para o Matheus, também chama muita atenção algumas coisas, por exemplo, como o Santos ele ainda é muito dependente do Soteldo. Quase todas as jogadas do Santos terminam no Soteldo na esquerda, ele tendo que enfrentar ou no mano a mano lateral ou num 2 contra 1. É impressionante como... E isso tudo bem, desde os tempos do Sampaoli, só que com o Sampaoli pelo menos tinha um coletivo, tinha um time que como time jogava muito bem. Mas agora a gente não vê isso. O trabalho do Gesualdo não consegue emplacar, o Santos não consegue convencer sua torcida e é muito dependente do Soteldo. O Soteldo tem que estar numa tarde, numa noite inspirada para o Santos jogar bem. E ontem, nem necessariamente jogar bem, mas sim criar algum perigo, né? Ontem, por exemplo, o gol foi dele, né? O Santos já estava com a menos, ele conseguiu fazer o gol. Chamou a atenção como o Sanches, um jogador experiente, um jogador importantíssimo para o clube, foi expulso ainda no primeiro tempo, com 2 amarelos bobos de mesmo lance, de pisão, de chegar atrasado. Me chamou bastante atenção, porque não é do perfil do Sanches fazer isso. E agora eu vou perguntar rapidinho para o Matheus, que ele, como santista, conhece melhor o Santos do que qualquer um aqui. Ele falou bastante sobre a base, só que, sei lá, uma percepção minha vendo os jogos do Santos é que, por exemplo, garotos como o Arthur Gomes e o Caio Jorge, eles ainda não estão prontos. O Arthur Gomes eu acho que é um jogador que tecnicamente ainda erra muito, e o Caio Jorge também não me parece ser esse cara que vai conseguir ser a garantia de gols que o Santos precisa. Enfim, antes da pergunta, para o Matheus já falar, também lembrando que o Lucas Veríssimo muito provavelmente vai ser vendido. É um jogador que tem grande valor de mercado, o zagueiro titular do Santos, e o presidente do Santos conta muito com a venda dele para conseguir pagar os jogadores. Agora o Matheus pode falar um pouco sobre a base do Santos, sobre esses garotos que estão jogando no time titular. Então, Yuri, começando, né, pela base, eu acho que essa falta de preparo veio um pouco também do ano passado, porque o Sampaoli, por mais que tenha feito uma campanha excepcional com o time que tinha nas mãos, ele exigiu muitas contratações de jogadores de fora, que muitas vezes eram veteranos e acabou nem usando muito deles, como o próprio Cueva, que o Santos pagou 29 milhões e jogou, sei lá, 15 jogos, não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, além de pedir contratação de Uribe. Então tinha muita gente pedindo passagem no momento que ele poderia ter olhado com melhores olhos para a garotada ter mais rodagem, né? Como o próprio Yuri Alberto, que na época estava pedindo passagem, o próprio Caio Jorge, que são jogadores que têm qualidade, mas é claro, né, no profissional tem que ter uma bagagem maior, é complicado, é difícil ter alguém que sai da base e já vista a camisa
sem sentir o peso. O próprio Rodrigo, que é um ótimo jogador no começo, sentiu bastante. Então eu ainda acho que falta muita rodagem pro elenco. Mas, querendo ou não, vai ter que recorrer à base de algum jeito, porque pelo jeito que a carruagem anda, não vai dar para manter assim, vai ter que vender alguém. O Lucas Veríssimo, que é uma boa moeda de troca, já tá praticamente tudo certo com o Benfica. Ele que é um bom zagueiro, mas o Santos vai ter que vender, porque não tá entrando no capital, ainda mais nessa época da pandemia. Com relação ao Arthur Gomes, ele até tem alguma qualidade, mas é um jogador muito afobado. Toda vez ele faz a escolha da jogada errada. Então é complicado. O Marinho, que é um bom jogador também, aparentemente pelo jogo de quarta-feira não está bem fisicamente. Ele entrou no segundo tempo e mesmo assim parecia já cansado. O Sanches, que é um jogador muito classudo, que é um dos melhores da equipe, ou melhor ao lado do Soteldo. Acho que talvez essa questão extracampo possa influenciar bastante para eles entrarem mais pilhados e acabar entrando talvez até mais dispersos, porque ele não costuma fazer faltas tão bobas, ainda mais no primeiro tempo, tomar vermelho logo aos 30 minutos ali, que foi quando o juiz deu o segundo amarelo. Então são uma junção de fatores que acaba contribuindo às vezes com o mau futebol, né? E com a pressão que é atribuída aos que sobem da base e vão para o profissional. Mas eu acredito que com mais jogos, com mais tempo, talvez eles consigam se adaptar mais e ter um bom rendimento como eles tinham na base. Bom, então acho que também agora podemos passar aí do Campeonato Paulista e para o Campeonato Gaúcho. Ontem, na quarta-feira, no mesmo horário do derby, a gente teve o Grenal. Agora eu passo a palavra para o Gustavo. Ele assistiu o jogo. Como que foi o jogo, Gustavo? Realmente, Yuri, eu vi o jogo. Para quem se perguntar aí, eu não deixei de ver o derby paulista, eu também vi, só que eu queria me concentrar um pouco também no derby gaúcho, né? E foi um jogo eu não vou falar que foi um jogo feio, tiveram boas chances, tiveram boas jogadas, mas foi um jogo muito marcado pelas faltas. Acho que todo Grenal acaba sendo marcado por essas faltas, né? Mas a gente viu um time do Internacional marcando muita falta, sendo muito agressivo nas jogadas e não conseguindo transformar essa agressividade, né, em chances de gol. Assim, o Internacional não fez uma boa partida. O Grêmio foi melhor o tempo inteiro de jogo. A individualidade dos jogadores falou muito alto, né? O Everton Cebolinha voltou muito bem, jogou realmente demais essa partida. E ele inclusive perdeu um pênalti, né, que aconteceu. Mas o time do Internacional realmente muita falta. O Musto, eu não entendi, parecia que ele estava implorando para tomar um cartão vermelho, de tanta falta que ele fazia, de tanta falta boba. Teve um lance ali que na entrada da área ele literalmente deu um empurrão na cara de um jogador do Grêmio, que agora me fugiu o nome de quem era. E depois ele ficou reclamando de ter tomado o amarelo, tipo, como assim, saca? Eu não entendi muito bem qual era a cabeça do Internacional para esse jogo. E o Grêmio foi mais uma vez superior, né, no jogo. De novo, uma vitória do Grêmio. O Grêmio já está se acostumando a vencer Grenal, né? Para desespero do time do Internacional. Exato, eu acho que o fato do Inter não vencer um Grenal há 8 jogos já talvez tenha contribuído bastante para os jogadores do Inter entrarem mais pilhados no jogo, né? Como o próprio Gustavo disse, o Musto estava batendo muito, o time do Inter por completo estava chegando mais forte na maioria dos lances. É claro que Grenal, na sua maioria, são bem disputados. Teve até aquele confronto na Libertadores com 6 expulsos, 0-0 na Arena Grêmio, que o Inter, por sinal, foi melhor, teve 2 bolas na trave naquele jogo. Então, talvez o torcedor do Inter tivesse bem esperançoso e por isso que talvez que o time também entrou com mais sangue, mais vontade e acabou passando do limite com muitas faltas e cometendo pênalti bobo, como o próprio Musto fez no Kahneman. Mas eu acho que as duas equipes do Sul ali, olhando de modo geral, tem ótimas equipes. Falando um pouco do Grêmio, esse meio campo, né, com o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, é absurdamente promissor. Eu acho que a seleção brasileira, se forem bem trabalhados ali, tá muito bem servida com os dois. Tem o Bruno Guimarães ainda, enfim.
Os dois têm uma qualidade muito, muito grande. Cebolinha na frente, que dispensa comentários, acabou perdendo um pênalti no jogo também, mas faz parte. Além da ótima dupla de zaga, né, gremista, o Kahneman e o Jeromel. Não à toa que o time sempre disputa boas posições no Brasileirão. E aí, do lado do Inter, né, também tem ótimos jogadores, como o Guerreiro no ataque. Também eu gosto muito do Edmilson na meia, com o experiente da Alessandro, que ultimamente gosta mais de discutir, principalmente em Grenal, do que realmente jogar. Mas, enfim, faz parte da catimba ali. A zaga também formada pelo Cuesta e pelo Moledo, que são ótimos jogadores. Então acho que os dois times estão muito bem servidos. A queda do Inter acabou, né, a longo prazo, sendo até benéfica para o clube, porque conseguiu se reestruturar e montar um ótimo time que está bem na Libertadores. Os dois estão no mesmo grupo e estão com a mesma pontuação. Então os dois times do Sul, como geralmente fazem, né, prometem para esse ano aí de 2020/21, né? E até para completar isso que você falou, Matheus, do meio-campo promissor, né? Cara, o Jean-Pierre, como eu gosto do Jean-Pierre, eu gosto muito de ver ele jogar. O gol que deu a vitória pro Grêmio saiu do pé dele, né? Numa cobrança de falta. E, de novo, isso coloca a minha... Eu fico realmente confuso qual era a estratégia do Internacional para esse jogo, com todas essas faltas, né? O gol acabou saindo de uma das faltas, então a estratégia realmente dá para falar que não deu nem um pouco certo. A bola desviou na barreira, né, e acabou matando o Lomba na jogada. Mas o meio-campo, como você falou, Matheus, ele é incrível. Esses dois, no futuro, eles vão jogar muita bola. Eu fico curioso também, como você, de ver eles na seleção brasileira. E como vocês falaram, né, esse foi o terceiro Grenal já do ano. E 2 vitórias do Grêmio e um empate. Né, um empate naquele jogo maluco da Libertadores, que 4 expulsos para cada lado. Mas foi um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, pelo menos esse é da Libertadores. Eu acho muito interessante a dupla Grenal esse ano, porque a gente está falando do trabalho do Renato Gaúcho, que tudo bem, o time do Grêmio continua um time muito sólido, um time com boas peças, um time competitivo, mas que, falando de futebol jogado, já faz um tempo que é um time que não consegue desempenhar um grande futebol, tipo aquele Grêmio de 2017, campeão da Libertadores. É um time que caiu um pouco de nível em questão de futebol apresentado, é só lembrar de como foi a eliminação pro Flamengo, mas ainda assim é um dos times mais consistentes do país, e com um elenco, com um time muito bom. Né? E o Inter apostou no Kudê, que é um jogador que vem de bons trabalhos na Argentina, um técnico que eu gosto bastante, mas que tem um estilo de jogo também que exige muito dos seus jogadores, e até cada jogador se acostumar, até o Inter apresentar o futebol que ele quer, vai levar um tempo. Mas também é um Inter com excelentes jogadores, como o Matheus falou, os dois times têm uma zaga excelente, o Grêmio tem jogadores ótimos como o Edenilson, o Guerreiro, que para mim é o melhor atacante atuando aqui no Brasil, é o Guerreiro. Enfim, é um time também que eu gosto bastante. Então a dupla Grenal, eu tenho boas expectativas para os dois times na temporada. E enfim, ontem foi mais um capítulo dessa rivalidade ali pelo Campeonato Gaúcho. E, bom, agora então, para finalizar, vamos falar só um pouquinho do Campeonato Mineiro, que ele ainda vai retornar, ele vai retornar no dia 26. O Atlético vai pegar o América, né, o América Mineiro, e o Cruzeiro vai pegar a URT. O que você tem a falar aí, Matheus? Não, eu acho interessante que nessa pandemia, alguns clubes, é claro, né, reduzindo salários porque passam por situações financeiras difíceis, mas o Atlético praticamente aí durante, sei lá, 2 semanas, a cada 2 semanas tem alguma coisa nova acontecendo por lá, porque contratou bastante, principalmente nessa parada. Então eu pesquisando aqui, vi da onde surgiu tanto dinheiro no Atlético, né? Então o Rubens Menin, que é um conselheiro do Atlético e muito amigo do Sérgio Sete Câmara, que é o presidente do Galo, ele é dono da MRV, do Banco Inter e da emissora CNN, além de ser dono da empresa Log, que constrói e aluga os galpões aí, Brasil afora. Ou seja, o cara tem muito dinheiro. Tipo, pra vocês terem uma ideia, o patrimônio líquido dele é avaliado mais ou menos ali em 1,2 bilhões de dólares. Então o cara tem muito dinheiro. Então, mesmo com as dívidas que o Atlético tem, eles não são impedidos de contratar por conta dessa parceria do Rubens com o Ricardo Guimarães também, que é o dono do BMG. Então, o que acontece é que esse Rubens Menin, ele empresta o dinheiro a juros zero e sem correção monetária para o Galo. Por exemplo, se ele empresta 5 milhões para contratar algum jogador e futuramente esse jogador é vendido por 15, ele só vai querer os 5 dele de volta, que foi o que ele havia emprestado, e o resto fica com o Atlético.
Então isso explica também a maioria das contratações serem voltadas para jogadores com potencial de revenda em futuro, né? Que é o caso do Marrone, do Léo Senna, do Alan, que veio do Flu, do Alan Franco, por exemplo. Além de outros jogadores de peso que o clube já tem, como Casares, o Otero, que bate na bola como poucos, o recém-chegado Keno, e por aí vai, além de ter o Sampaoli como técnico, né? E por que o Galo consegue contratar tanto, mas ainda não consegue sanar as dívidas, né? Porque esse dinheiro que entra para as contratações sai do bolso e da boa vontade do Rubens, que é um torcedor fanático do Atlético, sem ligação alguma com as suas empresas, o que seria chamado do Caixa 2. O Caixa 1 é relacionado à Arena MRV, que vai ser a Arena do Atlético daqui a alguns anos. Então o dinheiro que entra lá é de uma porcentagem que o Atlético tem de um shopping construído no lugar do seu antigo estádio. E o Caixa 3 é onde o Atlético possui mais dificuldades, né, por conta das dívidas feitas no mandato do Calil e de seus antecessores. Então lá o dinheiro entra pela venda de ingressos, camisa, de jogadores e produto em geral, mas também é usado para pagar os funcionários e os próprios salários dos jogadores. Então não à toa que o clube aí já tem mais de 700 milhões de dívidas, mas mesmo assim consegue contratar bastante graças à ajuda do Rubens, que é bilionário no caso. Eu queria completar também isso que o Matheus falou, né, dos jogadores que são contratados para esquema de revenda, né? Cara, isso é quase que um esquema de FIFA, né? Tipo, contrata jogadores jovens, desenvolve, vende por 3 vezes mais do que você pagou. Mas, inclusive, quando você falou dos jogadores mais experientes que tem no elenco, né? Você comentou do Casares. O Casares está sendo oferecido para Deus e o mundo, né? O Atlético Mineiro não quer mais de jeito nenhum. Foi, inclusive, oferecido bem fortemente para o São Paulo, que eu devo acrescentar, graças a Deus, não contratou, porque eu não preciso agora de um Cueva um pouquinho melhor no elenco. Por favor, não faça isso. Mas ele não vai vir para o São Paulo, ainda bem. Ainda não se sabe, mas parece que o futuro dele não vai ser no Atlético Mineiro, né? Isso o Casares é uma certeza que ele não fica no Atlético. O Atlético, o Matheus explicou direitinho como que funciona, né? Que o time, mesmo endividado, está conseguindo contratar. E é um projeto que me agrada bastante. Tem todas as dificuldades, porque é aquilo, né? Quando você tem o Sampaoli você tem os prós e os contras, né? Porque ele é um técnico que, ao mesmo tempo, ele provavelmente vai te dar desempenho, ele vai te dar resultado. Só você ver o Santos dele na última temporada, que era realmente um time muito bom de ver, competitivo, né? Foi vice-campeão brasileiro. É só você ver aquele desempenho, mas ainda assim também é um técnico que te exige muito, que ele cobra muitos reforços para o time conseguir desempenhar o que ele planeja. Muitos jogadores vão precisar ser adaptados, então é um trabalho árduo, mas que ainda assim eu acho que pode render frutos pela capacidade que o São Paulo tem, e o Atlético está montando um bom elenco, né? Tem jogadores muito interessantes ali, que eu acho que o São Paulo pode desenvolver bem, apesar da temporada do Atlético ter começado muito mal, né? Porque teve o Dudamel, que eles chamaram da seleção venezuelana, e aí foi uma catástrofe, porque parece que nem sabiam como que o time dele jogava, aí teve problema de adaptação, o time foi eliminado precocemente na Copa do Brasil e tudo mais. Mas enfim, eu acho que o Atlético ele tem boas possibilidades para mim de fazer por exemplo, um campeonato brasileiro muito decente. E quanto ao Cruzeiro é difícil avaliar, né, pessoal, porque é um time que está também em reconstrução depois de um terrível ano em todos os sentidos possíveis, dentro de campo, na questão administrativa também. É um clube que eu acho que até voltar a ser aquele Cruzeiro que a gente está acostumado a ver, aquele Cruzeiro que disputa por coisas grandes, acho que vai demorar um pouquinho, né? Exatamente, é uma pena, né? Porque é um clube tão vencedor. Quando a gente olha para os últimos anos agora, vê o Cruzeiro sendo bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, acha que nunca ia acontecer uma coisa dessas, né? Ainda mais com tanto dinheiro entrando. A Copa do Brasil é o campeonato nacional que mais dá dinheiro para o clube, mesmo assim, se perder nessas dívidas milionárias aí, é bem complicado. Teve que recorrer à base também, é difícil de avaliar, e infelizmente o Cruzeiro vai passar uma parte do seu centenário, né, na Série B, ainda mais por conta da pandemia, porque fez com que o Campeonato Brasileiro fosse ser encerrado lá para fevereiro de 2021, ou seja, manchou ainda mais a história do clube, né, logo no seu 100º ano. Então é complicado,
Acho que o torcedor do Atlético agora deve estar pouco feliz, apesar de não ser, apesar, né, dessa situação toda não ser sadia, não só para o Cruzeiro, obviamente, mas para a rivalidade e para a qualidade do Campeonato Brasileiro também. É sempre ruim quando a gente perde clubes de tanta tradição e acabam enfraquecendo uma rivalidade de tantos anos. E acho que isso que você falou de enfraquecer a rivalidade é muito verdade, porque não só no Campeonato Brasileiro, como você falou, né, a gente não vai ter mais bons jogos entre Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Vasco, a gente não vai ver isso essa temporada, mas a rivalidade no Campeonato Mineiro, eu acho que ela também fica um pouco degradada, né, porque eu, por exemplo, eu não consigo ver o Cruzeiro vencendo o Campeonato Mineiro. O Atlético eu consigo ver, e sem o Atlético e Cruzeiro, não tem muitos outros times ali que a gente possa colocar no mesmo patamar. Não tem, na verdade, nenhum outro time que a gente possa colocar. O América é um time bom também, mas acho que não consegue bater de frente com o Atlético Mineiro. E isso que vocês falaram de o Cruzeiro depender muito agora dos jogadores de base, né? Eu acho que é realmente isso que a gente tinha falado um pouco antes. É complicado jogar tudo nas costas desses meninos, né? Eles ainda não têm habilidade, experiência o suficiente para carregar um time. A única vantagem, se é que isso pode ser considerado uma vantagem, é que na Série B o nível pode ser um pouquinho menor, então talvez eles consigam assumir um pouco mais a responsabilidade. Mas realmente o futuro próximo do Cruzeiro parece ser bem complicado ainda. Lembrando que o técnico do Cruzeiro é o Anderson Moreira, e uma das peças importantes desse elenco é o Marcelo Moreno, um jogador que retornou para o Cruzeiro, experiente, é um ídolo da torcida cruzeirense. Enfim, e aí sobre a tabela do Campeonato Mineiro, a situação atual: o América Mineiro é o líder com 21 pontos, o Galo está em terceiro com 18 e o Cruzeiro está em quinto com 14. Então foram 9 jogos, ainda tem coisa para acontecer, mas esse é o momento atual. Então logo de cara a gente já vai ter um confronto do primeiro colocado com o terceiro, né, o América e o Galo. Então acho que foi mais isso mesmo. A gente conseguiu dar um giro aí dos principais estaduais que estão retornando. Vocês querem deixar mais algum recado final? Não, só agradecer a todos que ouviram até aqui. Siga a nossa página lá no Instagram, @TheFinalsBR. Compartilhe com seus amigos que gostam de futebol. E é isso, continue ouvindo a gente. Acabamos de abrir um canal no YouTube também, chama The Finals BR, é só procurar lá. Daqui a pouco iremos produzir conteúdos exclusivos para o YouTube. Então, no mais, por enquanto é isso. Valeu. Queria ressaltar esse pedido aí do Matheus, porque dá trabalho editar as coisas pro YouTube. Eu tô sofrendo, mas vai valer a pena, eu espero. E eu também queria falar que eu vou ver o jogo do São Paulo que vai começar. Então é isso. Muito obrigado a vocês que nos escutaram em mais esse episódio e até a próxima.